eu acredito que isso aqui já dê bastante coisa para a gente pensar, e principalmente para aqueles que talvez ainda não conhecem a salvação, talvez não conheçam a salvação, entender que você não se aproxima de Deus a não ser pela fé. Pela fé. Né? Quando fala lá em Romanos capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Porque se não fosse assim, ele teria de que se gloriar. Então você não pode se aproximar de Deus por qualquer obra sua, por qualquer atividade sua, por qualquer religião. Você só pode se aproximar de Deus pela fé. E fé em quê? Fé na palavra dele, fé no Filho dele, que Deus entregou para morrer na cruz por mim e por você. No versículo 5, então, mas para Caim e para sua oferta, Deus não atentou, por quê? Porque não era por fé. Não era por fé. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Irou-se contra quem? Contra Abel? Não. De Abel ele tinha inveja. Mas ira ele tinha contra o Senhor, que escolheu a oferta de Abel. De Abel ele tinha a inveja por ter sido escolhido, por ganhar o primeiro prêmio. Mas do Senhor, que era o juiz daquela competição, vamos chamar assim, ele tinha ira. Ele estava muito bravo. Segura isso que eu falei agora, que você vai entender o porquê. Irou-se Caim, versículo 5, fortemente descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Esse versículo 7, eu também já acreditei que ele dizia uma outra coisa completamente diferente. Mas agora, lendo alguns comentários de autores e também pesquisando aqui no hebraico como é que é isso aqui, eu descobri umas coisinhas que são interessantes. Olha só, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? É. Se você fizer bem, você vai ser aceito, não é? Como que ele tinha que fazer o bem agora, Caim? Se arrependendo. Se arrependendo da sua ira, de ter se irado, de ter considerado aquilo uma situação tão ruim, assim, transformado aquilo numa tempestade, né? E se não fizeres o bem, se não fizeres bem, se não agires bem, né? Continuando então a odiar o seu irmão, o pecado jaz à porta. Essa passagem que eu não entendi, o pecado jaz à porta. O que quer dizer o pecado jaz à porta? E sobre ti será o seu desejo. Eu ficava pensando assim, deve ser o desejo do pecado, vai influenciá-lo. Ele será dominado pelo pecado que jaz à porta. Eu sempre achei que era isso aí, sempre entendi assim, né? Mas sobre ele deves dominar. Quando você lê isso aqui em inglês, muda completamente. Muda completamente. Porque em português, você tem o seu, né, o dela, o dele, que serve tanto para coisas como para pessoas. Mas em inglês, não. Em inglês, você tem quando fala de pessoa e quando você fala de uma coisa. E aqui, sobre ti será o seu desejo, ele está falando do desejo de Abel. Por que estava no desejo do Abel? Porque Caim era primogênito e Abel devia a Caim honra e obediência, porque ele era o irmão mais velho. Normal isso, ao longo de toda a Bíblia é assim que acontece. O irmão mais novo deve obediência ao irmão mais velho. Até hoje, em casa, você tem muitos filhos, né? A gente sabe que o mais velho é o que manda e o pequeno obedece, né? Obedece quem quer, né? Quem tem que obedecer. E sobre ti será o seu desejo. O desejo de Abel seria para com Caim. Para com Caim. Para andar em submissão a Caim, em obediência a Caim. Mas sobre ele, sobre Abel, no versículo na continuação, sobre Abel deves dominar Caim. Você deve dominar sobre o seu irmão. Ou seja, por que você ficou tão irado com aquela situação toda da oferta? Acaso não é você
que deve mandar no seu irmão Abel, e não é Abel que deve obedecer você. Você não perdeu a sua posição de destaque e de preeminência nessa família. É basicamente isso que está acontecendo. Mas por que o pecado jaz à porta? E aí que vem uma coisa interessante. Quando você pega uma Bíblia interlinear, hebraico-português, ou hebraico, deixa eu ver se eu tenho aqui, o pecado... Eu tenho uma aqui que é interlinear hebraico-português. A palavra é chatá. Sei lá se é assim que pronuncia hebraico. Eu nunca falei hebraico na minha vida. Mas então, essa palavra chatá, ela pode significar pecado e pode significar oferta pelo pecado. E eu gostei desse significado. Ela pode significar oferta pelo pecado. Então, eu gostei desse significado mais do que pecado. Porque se você ler aqui, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, a oferta para o pecado está bem ali à sua porta. Eu enxergo Deus, o Senhor, provendo uma oferta pelo pecado de Caim, bem ali, na porta da casa dele. Se ele quisesse se arrepender e fazer uma oferta pelo pecado nos moldes daquela que Abel tinha feito, matando um animal, ele seria aceito também. Não era uma competição para ver quem chegava primeiro. Era, na verdade, uma prova ou uma coisa para ver quem tinha entendido realmente aquilo que era do agrado do Senhor. Percebe? E assim seria ao longo de toda a Bíblia, e assim é hoje. Se tem alguém aqui me escutando e que deseja trazer para Deus uma oferta religiosa que não é de fé, você é um Caim. Você é um Caim. E os Caíns existem hoje na cristandade. Lá em Judas, foi avisado que eles viriam. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo de Judas, falando aqui dos que se introduziriam na cristandade, versículo 10, esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Que caminho de Caim? De querer oferecer a Deus algo que não provém de fé. Religião é isso. Oferendas religiosas são isso só. Não provém de fé, como a oferta de Abel. Lembra que eu falei? Ele estava matando um que deixava... o futuro dele ficava incerto, mas ele confiava que Deus ia prover. Assim como Abraão, quando leva o seu filho para o monte, para obedecer a ordem que o Senhor tinha dado, de sacrificar o seu próprio filho Isaque, Isaque observa e fala, pai, Abraão, trouxemos o fogo, a lenha, o cutelo, a faca, né? Onde está o animal? Cadê o cabrito para... Né? Cadê o animal para ser sacrificado? Deus proverá o cordeiro, meu filho. Abraão fala. Como proveu, tinha depois lá um bode preso pelos chifres num galho. Então, a oferta de fé é aquilo que não tem os que são apenas religiosos. Por isso que eles tomam o caminho de Caim, são levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem era Balaão? Balaão é aquele que, para ganhar dinheiro, ele se propôs a amaldiçoar o povo de Israel. E hoje você tem muitos na cristandade que estão ali só por dinheiro. Não são pessoas que creem verdadeiramente, são pessoas que entraram pelo caminho de Caim, ou seja, tomaram a porta errada para querer chegar na presença de Deus, tomaram a porta da religião apenas, sem fé, religião sem fé, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, ou seja, querem ganhar nesse caminho. E pereceram na contradição de Coré. O que foi a contradição de Coré? Foi quando Coré e mais os seus, que o acompanhavam, ele criou uma rebelião, porque ele quis tomar o lugar de Moisés e Arão. Ele quis tomar o lugar daqueles que Deus tinha colocado sobre o povo de Deus.
Então, são os que hoje, por exemplo, adotam o título de apóstolo. Não tem apóstolo hoje. Os únicos apóstolos são aqueles que o Senhor escolheu para formar o fundamento da igreja. Hoje não existem mais.